Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar numa pergunta que parece simples, mas olha, esconde uma complexidade incrível. Como é que uma criança aprende a imitar? Parece mágica, né? Um dia ela é um bebezinho que mal reage, no outro tá lá copiando suas caretas. Mas não é mágica, é o motor da construção da inteligência. A nossa fonte para essa investigação é um gigante, Jean Piaget, e o livro dele A Formação do Símbolo na Criança. E a nossa missão aqui é seguir um mapa que ele desenhou, sabe? Passo a passo, para entender como um simples reflexo se transforma na capacidade de pensar. A gente vai tentar responder a grande questão: imitar é só copiar? Ou é o exato momento em que a mente começa a se construir? Ok, vamos desvendar isso. A jornada começa no lugar mais básico possível, um berçário. Piaget nos dá aquela cena clássica, né? Um recém-nascido começa a chorar e em segundos vira um coral, todos os bebês chorando juntos. A minha primeira reação é pensar, pronto, já estão se imitando. É isso mesmo. É a pergunta perfeita para começar, porque a resposta, para surpresa de muitos, é não. Pelo menos não da forma como a gente pensa em imitação com intenção, sabe? Piaget argumenta que isso é mais como um gatilho. O som do choro de um bebê dispara um reflexo já programado no outro. Não tem consciência ali. Um gatilho. Mas então, se não é imitação, é só um barulho aleatório? Qual a importância disso? Parece só um instinto de manada, sei lá, como pássaros que voam juntos. Exato, mas é um instinto de manada com um propósito profundo. Piaget chama essa fase de preparação reflexa. Pensa nesses reflexos chorar, sugar, agarrar como os primeiros programas instalados no cérebro do bebê. Cada vez que o choro é disparado, esse programa está rodando, se exercitando. É o que ele chama de assimilação funcional. Ah, então o reflexo, ao ser usado, se fortalece. Isso, ele se aprimora, preparando o terreno para tudo que vem depois. É tipo o aquecimento para a grande jornada da aprendizagem. Entendi. Não é a imitação em si, mas é o sistema sendo calibrado. A coisa começa a mudar de figura a partir do segundo mês, né? Na segunda fase. Aqui a fonte fala em imitação esporádica e contágio vocal. O que isso significa na prática? Na prática, significa que o bebê começa a brincar com a própria voz. Ele faz um som, talvez um A ou um GU, e ele gosta do que ouve. O som que ele mesmo produziu vira um estímulo para ele repetir. É um loop. Exato, o que Piaget chama de reação circular. É um loop de autoestímulo. O contágio acontece quando um adulto entra nesse jogo. Se o bebê faz A e você olha para ele e faz A de volta. Ah, e a festa começa. Ele se anima e faz de novo como se dissesse: Ei, você fala a minha língua? Exatamente, é uma imitação mútua. A fonte traz um exemplo fantástico de um bebê chamado T, com pouco mais de um mês. Ele estava fazendo um som específico, um gemido que vinha antes do choro. Quando o choro de fato começou, o adulto presente imitou aquele gemido inicial. E o que aconteceu? O resultado foi impressionante. T parou de chorar e voltou a fazer o som do gemido. A voz do outro serviu como um convite para ele voltar a um programa que ele já dominava e gostava de executar. E isso vale para movimentos também, certo? Não é só sobre sons. Sem dúvida. A fonte descreve L, com 2 meses, que começa a imitar os movimentos de cabeça do pai. E Piaget tem uma explicação muito elegante para isso. Ele diz que a imitação nesse estágio é um prolongamento da acomodação. A acomodação. Pensa assim, o cérebro do bebê tem uma pasta mental para cada esquema, tipo mover a cabeça. Quando ele vê um movimento do adulto, ele precisa ajustar essa pasta para conseguir perceber o que está vendo. Esse ajuste é a acomodação. A imitação é simplesmente o transbordamento desse ajuste para uma ação motora. É como se o ato de entender o movimento já iniciasse o ato de fazê-lo. Isso. A fronteira entre ver e fazer é quase inexistente. Ok, então até aqui o bebê é um ótimo remixer. Ele repete os sons e movimentos que já estão no seu repertório. Mas a partir dos 4, 5 meses entramos na terceira fase, a da imitação sistemática e intencional. Mas com uma limitação que eu achei curiosíssima. Ele só imita o que ele concebe ver no próprio corpo. Mãos, pés, mas nada de caretas. Por quê? Porque ele precisa de um feedback visual.
Ele precisa ser capaz de comparar o modelo do adulto com a sua própria produção, entende? Ele olha para a mão do adulto se abrindo e fechando, olha para a sua própria mão e consegue fazer a correspondência. Faz sentido. A fonte tem o exemplo de Jota, que aos 6 meses inventa um som. Ps. A mãe imita, Jota fica maravilhada e eles entram num longo dueto de ps. É o puro prazer de exercitar um esquema dominado agora com um parceiro. Exato. O mais interessante é que essa dependência dos esquemas que já existem não é igual para todo mundo. A fonte mostra que Jota aprendeu a imitar o gesto de afastar e juntar as mãos muito antes de conseguir imitar o de abrir e fechar. Com a irmã dela, Ellie, foi o oposto. Isso quebra minha ideia de que o desenvolvimento é uma linha de montagem universal. E essa é uma das grandes sacadas de Piaget. Não é uma linha de montagem. Cada criança constrói seus próprios esquemas independentes no seu próprio tempo. A imitação não é uma habilidade de cópia genérica, sabe? Ela se apoia nos tijolos que a criança já construiu. Então, se o esquema de abrir e fechar a mão ainda não está bem estabelecido. A criança simplesmente não tem de onde puxar informação para realizar a cópia. Isso prova de forma definitiva que a imitação é um ato de construção, não de decalque. Certo. O que me leva a uma dúvida. Eu já fiz muita careta para bebês nessa idade e eles pareciam tentar me imitar. Eu mostrava a língua, eles tentavam algo com a boca. Piaget chamaria isso de pseudo-imitação? Quer dizer que não era real? Parecia real, e de certa forma era, mas não da maneira que a gente imagina. Nessa fase, a criança não tem como construir a ponte entre o que ela vê no seu rosto e o que ela sente no rosto dela. É um mundo invisível. Invisível. O que pode acontecer é uma associação momentânea, quase um truque. A fonte descreve isso. Com reforço constante, o bebê pode associar o seu ato de pôr a língua para fora como o dele. Mas é frágil. Muito. Se você para de reforçar, a conexão se perde em poucos dias. Piaget chama isso de adestramento. Falta compreensão, falta ponte. E essa ponte, imagino, é o que define a próxima grande revolução. A partir dos 8, 9 meses, entramos na quarta fase. E a criança finalmente consegue construir essa ponte para o invisível. Ela começa a imitar movimentos do rosto. Como essa mágica acontece? Qual é a chave que destrava esse nível? A chave não é mágica. É um salto gigantesco na inteligência. A criança começa a usar indícios para mapear o próprio corpo. Ela se torna uma detetive, sabe? Procurando pistas para resolver o problema de conectar o que vê no outro com o que sente em si mesma. A descrição desse processo na fonte com a Jota, aprendendo a pôr a língua para fora, é de tirar o fôlego. É uma saga. No começo, ela vê a língua do adulto e a resposta dela é morder os próprios lábios. Exato. E por que ela faz isso? Porque é o esquema mais próximo que ela tem. Ela assimila o espetáculo novo, a língua saindo, a um programa familiar, fazer algo com a boca e os lábios. Mas aí vem a virada. Um dia o adulto associa o movimento da língua a um som, b, b. E esse som se torna um indício auditivo. É como uma pista sonora que ajuda o cérebro dela a diferenciar o movimento da língua do movimento dos lábios. E depois de muita exploração, finalmente ela consegue. Ela isola o movimento e coloca a língua para fora em silêncio, de forma totalmente deliberada. Veja o que aconteceu aqui. Não é uma simples associação, é uma resolução de problemas ativa e complexa. Ela está construindo, em tempo real, uma ponte entre o mundo visual do outro e o seu próprio mundo interno, tátil, sinestésico. Ela está coordenando esquemas diferentes para alcançar um objetivo. É a inteligência sensório-motora em seu auge. Exatamente. Espere um pouco, porque os erros que as crianças cometem nessa fase são tão geniais quanto os acertos. A fonte conta que J, L e T, ao verem um adulto abrir e fechar os olhos, a resposta deles é abrir e fechar a boca. Ou as mãos. Ou as mãos. Isso parece um erro de programação. Eu pensaria que eles simplesmente não entenderam. E é por isso que é genial, não um erro. O bebê entendeu perfeitamente o conceito principal. Abrir e fechar algo ritmicamente. O que ele faz é aplicar o único software que ele tem para rodar esse conceito. A boca e as mãos são os programas de abrir e fechar mais bem instalados que ele possui. Ele está fazendo uma tradução. É uma analogia em tempo real.
uma tradução motora antes mesmo de ter palavras. É uma confusão incrivelmente inteligente. Uau, a mente fazendo analogias em tempo real. Isso muda tudo. Ok, a criança já conquistou o mundo visível e o invisível. Para onde vamos a partir daqui? Entramos nas fases 5 e 6, onde a imitação vira uma ferramenta de exploração e, finalmente, de pensamento. Exatamente. A quinta fase, por volta de um ano, é a da experimentação ativa. A imitação deixa de ser só sobre copiar o que é apresentado e se torna a principal ferramenta para explorar o mundo. A criança agora busca ativamente imitar modelos novos e complexos, por tentativa e erro. Qualquer um que já passou 5 minutos com um bebê de um ano conhece essa fase. Você pega o celular, ele quer pegar o celular, você coça a cabeça, ele tenta coçar a cabeça. Sim, é uma pequena máquina de espelhamento. Mas é mais do que macaquice, é o cérebro dele em modo de exploração total. A fonte dá o exemplo de Jay tentando desenhar. Ela vê o traço do lápis, pega o seu próprio lápis e tenta reproduzir, ajustando os movimentos. E tem aquele exemplo incrível dela descobrindo a própria testa. Isso é fantástico. Ela nunca viu a própria testa. O adulto toca na testa dela, como ela imita isso. Ela começa pelo que conhece, o olho, o cabelo, e, por um processo de exploração tateante, vai mapeando o próprio rosto. Subindo pelos cabelos, descendo pelos olhos. Até que, por aproximações sucessivas, ela encontra o local correspondente. É um ato de pura inteligência investigativa. E isso nos prepara para o clímax, a sexta e última fase, a partir de 1 ano e 4 meses. É aqui que surge a imitação diferida, e isso, para mim, é o verdadeiro divisor de águas. A imitação agora pode acontecer horas ou dias depois, sem o modelo estar presente. Exato. A história que Piaget conta sobre a Jota aqui é inesquecível, parece uma cena de cinema. Ela tá no cercadinho dela e vê um amiguinho um pouco mais velho ter uma birra monumental. Ele grita, bate os pés no chão, se joga para trás e tenta empurrar o cercadinho para fugir. Jota fica parada, só observando, com uma atenção que a fonte descreve como intensa. E no dia seguinte? No dia seguinte, quando ela está sozinha, de repente ela reproduz a cena inteira. O grito, os pés batendo, o jeito de se jogar para trás. É impressionante. O significado disso é de uma profundidade imensa. Para conseguir reproduzir uma cena complexa horas depois, sem nenhuma pista externa, a criança precisa necessariamente ter um modelo interno. Uma imagem mental. Uma imagem mental. Uma representação daquela cena. E aqui vem a tese mais radical e brilhante de Piaget. Que é? Não é que a criança primeiro desenvolve a capacidade de ter imagens mentais e depois as usa para imitar. É o contrário. A própria imagem mental nasce do ato da imitação, que agora se tornou interno. A imitação se interiorizou. Isso, aquele movimento de acomodação, de se ajustar ao modelo que antes era físico, agora acontece dentro da cabeça. A imitação não apenas usa a representação, ela cria. Então, a imitação é a ponte que transforma a ação em pensamento simbólico. É a ponte. E temos um exemplo final e poderoso disso na fonte. Ellie, com 1 ano e 4 meses, está tentando abrir uma caixa de fósforos. A abertura é só uma frestinha e ela não consegue enfiar o dedo. Certo. Ela para, olha fixamente para a fresta e, enquanto olha, começa a abrir e fechar a própria boca. Primeiro um pouquinho, depois de forma cada vez mais ampla. Peraí, o que está acontecendo aí? Ela está tentando abrir a caixa com a força do pensamento, alguma coisa assim? Não, é muito mais inteligente que isso. Ela não está sendo mágica. Ela está usando o próprio corpo para pensar sobre o problema. Pensar com o corpo. O movimento de abrir a boca, um esquema motor que ela domina perfeitamente, se torna um símbolo, um significante para a ideia de alargar uma abertura. Uau! Ela está literalmente pensando com o corpo. A ação de imitar se interiorizou a tal ponto que se tornou uma ferramenta de cognição. Ela está simulando a solução. Isso é inacreditável. Ela está usando a boca como uma metáfora viva para o problema da caixa. Então, ao longo dessa jornada, a imitação evoluiu de um reflexo mecânico, Isso. passou a ser uma cópia de coisas conhecidas,
Depois, uma exploração detetivesca do invisível e finalmente se internalizou para virar a própria matéria-prima do pensamento. Exatamente. A grande ideia de Piaget, que todas essas observações minuciosas revelam, é que a imitação não é uma habilidade secundária, um mero ato de copiar. Ela é o mecanismo fundamental pelo qual a inteligência da ação se transforma em inteligência do símbolo e da imagem mental. É o motor que constrói a ponte entre o fazer e o pensar. Então, o que tudo isso significa para nós? As fontes nos deixam como ideia final para refletir que é realmente poderosa. Se a nossa capacidade de formar uma imagem mental de algo ou de alguém nasce da nossa capacidade de imitá-lo, mesmo que de forma sutil e interna, o que isso nos diz sobre a natureza da compreensão, ou da memória, ou até da empatia? Para realmente entender uma situação ou uma pessoa, talvez seja preciso, primeiro, ser capaz de imitá-la internamente. O que acontece na nossa mente quando a gente diz que está se colocando no lugar do outro? Talvez seja exatamente isso, essa imitação interiorizada, a base de todo símbolo, em plena ação. Talvez a compreensão não seja nada mais do que o ato final e mais sofisticado da imitação. Se esse resumo te ajudou a entender melhor o livro, deixa o like, isso fortalece muito o canal. Se inscreve também para continuar acompanhando resumos que transformam livros em ideias claras. E lembra, na descrição do vídeo tem os links para acessar ou comprar o livro caso você queira se aprofundar. A gente se vê no próximo vídeo.